Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Finanças para Ti. Hoje nós vamos comentar aqui a pergunta do Leonardo Soares. Amigo, você poderia fazer um vídeo explicando tudo sobre a rentabilidade acumulada negativa no Tesouro IPCA? Bom, tudo é meio complicado de falar tudo num único vídeo, até porque os títulos associados ao IPCA compõem a maioria dos títulos disponíveis no Tesouro Direto. Mas alguma coisa a gente pode falar, e esse assunto ele é muito extenso, não tem como a gente esgotar isso, nem com uma playlist imensa, porque isso dá semanas falando a fio, né? Aí a Juliana botou aqui, acho que ele já fez um vídeo só com esse título, eu coloquei aqui qual era o que eu achava, mas na verdade eu tenho 2 vídeos sobre isso, tá? Que é esse aqui, ó, Oscilações do Tesouro IPCA+, parte 2, em que eu falo, porque na parte 1 eu falo quando a taxa cai e aí o título se valoriza, né? Então aqui eu falei dos 4, mostrando a relação do vencimento, do prazo de vencimento e como se dá esse prejuízo maior ou menor, tá? Que é a parte 2, tá? É um vídeo pouco visto, tá? Eu recomendo fortemente quem está entrando agora no canal, dá uma olhada nesse vídeo que vai aprender conceitos muito interessantes. E o outro vídeo que eu falei, que esse aqui realmente é um vídeo do qual eu me orgulho bastante, é um vídeo bem extenso, de meia hora, é para quem quer aprender mesmo, tá? Em que eu falo no Tesouro IPCA 2045, que é o título que mais desvaloriza nos eventos adversos, tá? Eu falo dos prejuízos que ocorreram em 2017 e 2018, claro, sempre pensando na venda antecipada. Quem ficar até o final do prazo vai ter um belo juro composto depositado na sua conta no dia 15 de maio de 2045. Então, falo de alternativas para reduzir o prejuízo, falo de um dos piores momentos que já aconteceu para comprar Tesouro IPCA e falo o que estava acontecendo lá em 2018, quando eu publiquei o vídeo, tá? Mostrando que reverte, tá? Reverte mesmo, tá? Então, pessoal, vamos agora analisar alguns aspectos. Os aspectos, o seguinte, tá? Os vídeos eu vou deixar na tela final, tá? Aqueles 2 vídeos ali para vocês darem uma olhada, que vale muito a pena mesmo. Bom, a gente já sabe que o melhor título para especulação, o título em que você consegue ganhar mais, tá? Eu tenho outro vídeo falando disso, é o Tesouro IPCA mais 2045 NTNB principal. Por outro lado, esse título é o que dá maiores prejuízos quando a taxa sobe, certo? E isso se deve à marcação no mercado. Bom, pessoal, então vamos para simulações, tá? É muito importante, tá? Como a gente está tratando aqui de um papel que tem risco, tá? Eu acho que é muito importante a gente simular todos os cenários possíveis, porque quanto mais informação nós tivermos a respeito do investimento, melhor para nós, certo? Por quê? Porque a gente vai ter mais noção. Opa, será que eu entro nesse investimento ou não? Se eu entrar, eu entro com muito pouco, entro com um pouquinho, quanto por cento da minha carteira eu coloco nesse papel, tá? Isso é muito importante, tá? Quanto mais conhecimento, quanto mais simulações a gente faz, quanto mais reavaliações ao longo do tempo a gente faz, melhor para a nossa gestão dos nossos investimentos, tá? Então, eu fiz a seguinte hipótese sobre a questão da rentabilidade negativa acumulada, né? Porque a gente vai ver aqui que ela vai se manter por algum tempo. Então, peguei no dia 1º de março, comprou o título, o IPCA+, NTNB principal 2045, R$1.000, que é o nosso padrão aqui que a gente usa, com uma taxa de 4,45, com uma inflação estimada de 3,8%, tá? Isso aí não adianta, a gente tem que usar uma estimativa, tá? Pode ser que uma estimativa seja mais certa ou uma estimativa seja mais errada, mas algum número a gente tem que usar, certo? A gente pode usar um número muito próximo do Focus, que é a média do mercado, tá? 3,8 eu acho uma estimativa, por enquanto, realista, tá? Então vamos supor que com estresse
da reforma da Previdência passando na Câmara dos Deputados. Vamos supor que essa reforma desidrate em certo grau, tá? E o mercado avalia com as suas expectativas, porque as taxas de juros, pessoal, vale lembrar que são expectativas do mercado, tá? São guiadas por expectativas. Então, o que acontece? Se ela pular para 5%, tá? Vai pular por quê? Porque vai ser um prêmio de risco pela desidratação da reforma na Câmara, tá? Isso é um cenário bem possível, tá? A gente está especulando sobre o futuro, mas é uma especulação para nós aumentarmos o nosso conhecimento a respeito do que pode acontecer com os investimentos, certo? Porque a gente não pode ir no investimento de olhos vendados, a gente tem que estar sabendo o que pode acontecer. Então, esses 0,5% que pode aumentar, vai ser uma questão assim, vai ser mais risco, tem que ter mais prêmio para quem entrar no papel, mas quem já estava vai sofrer prejuízo se vender antecipadamente, certo? Então vamos ver como é que fica com um mês de investimento se isso aqui acontecer. Se isso aqui acontecer, pessoal, o investimento vai para terríveis 84% de rentabilidade anual negativa, tá? Isso aqui demonstra o quê? A questão do prazo, né? Tu tem uma elevação da taxa súbita, você vai olhar lá no seu extrato, meu Deus, eu comprei ontem, eu comprei mês passado e aconteceu isso, você provavelmente vai ver lá no gráfico gráfico dinâmico do Tesouro Direto, lá no seu extrato, você vai ver um número horroroso como esse, IPCA menos 84,06%, tá? Mas veja que a perda real, se a pessoa vender efetivamente o seu título, seria de próximo a 14%. Então, primeira coisa, o número que aparece lá não é o número real do que está acontecendo, porque ele depende do prazo e a rentabilidade é anualizada, ao ano. Tá? Isso é muito, muito importante para evitar sofrimento desnecessário. Perfeito. Vamos aumentar o nosso prazo aqui para 2 meses, vamos ver o que acontece. Aumentando para 2 meses, essa perda já diminui em quase 30%, tá? Por quê? Porque assim, a reforma desidrata, certo? Aquela desidratação, ela vai fazer com que as taxas assumam um novo nível, é isso que a gente tem que ver também. As taxas, elas sobem e elas vão ficar naquele nível conforme aquele risco fique presente. Se essa desidratação reverte em outra votação, enfim, outra proposta, acontece outra coisa, ela pode voltar a cair, certo? Ou ela pode subir mais se acontecer outro revés no Senado, que ninguém por enquanto está comentando, mas vão ser outros momentos que a gente vai comentar aqui no canal quando isso estiver mais próximo, certo? Então assim, ficou no nível de 5%, tá? A gente está partindo dessa premissa. Então, 1º de maio, já o prejuízo já ficou bem menor. 1º de junho, 3 meses após, a gente vai ter aí, 38% de rentabilidade anual negativa. Ele vai continuar aqui, com um prejuízo um pouco superior a 11%. É por isso que a gente tem que ter muita cabeça fria na hora que vai comprar um título desses, tá? A gente não pode ser ganancioso com esses papéis. Por quê? Porque o que estava muito bom pode virar um pesadelo muito rapidamente. Porque as taxas oscilam em função de expectativas, tá? Isso é muito importante a gente compreender. Por isso que eu achei a pergunta do nosso amigo ali muito, muito bacana, tá? Que o Leonardo colocou. Por quê? Porque essa pergunta, ela tem que nos trazer a realidade, tá? O título é sensacional, o título é muito bom. Para quem compra pensando em aposentadoria e só vai resgatar no dia 15 de maio de 2045, eu digo que é o melhor título, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque é o título que tem mais prazo para deixar o seu dinheiro acumulando juro composto e adiando o pagamento do imposto de renda em cima dessa lucratividade intermediária do prazo, tá? Então é um título assim que é tudo de bom, mas usado para a finalidade certa, tá? Se você vai comprar o título pensando em resgatar antes, por exemplo, para fazer uma especulação positiva, o que eu tenho a lhe dizer? Eu tenho a lhe dizer assim, esteja ciente desses riscos e faça essas simulações que eu estou fazendo aqui no canal.
porque a gente vai ter mais informações, vai ter mais consciência a respeito de como vai se comportar o nosso investimento. Aumentando esse prazo para 6 meses, vamos ver o que acontece com o nosso prejuízo. Já cai para 17,5%. Aumentando para 1 ano, aí aqui vocês já estão vendo qual é a nossa conclusão, né, pessoal? Deu um prejuízo horroroso desses, fica com o título, não tem outra saída. Ó, com 1 ano de investimento, as taxas mudando o patamar de 4,5% para 5%, o prejuízo dele já fica 5%. Fica um prejuízo mais manejável, tá? Vamos passar para 2 anos. 2 anos, pessoal, lembrando, é curto prazo. O que acontece com o papel? Ele já passa a ter uma rentabilidade livre do imposto de renda e das taxas de 1,23%. Então, claro, é uma rentabilidade pífia, mas vejam que no primeiro momento a rentabilidade negativa dele chegou a mais de 80%. Então, ou seja, em movimentos de extremo curto prazo, vira um pesadelo. Mas, à medida que o tempo passa, e 2 anos é curto prazo, nós temos já um empate. Passando para 3 anos, vamos ver aqui como é que o título se comporta. Já passa a ter uma rentabilidade para cada ano que passou de 3,29%. Tá? Passando, vamos ver 2024, 5 anos. Para 5 anos, a gente passa a ter uma rentabilidade líquida de 5% ao ano. Certo? Mesmo com esse movimento negativo. Então vejam que reverte. Tá? Reverte. Então, o que dá para falar para o Leonardo sobre a rentabilidade negativa? A rentabilidade negativa ela é pior em movimentos rápidos, em movimentos de extremo curto prazo, tá? Mas quando você começa a sair um pouquinho do curto prazo, entrando para o médio prazo, você já volta a ter um lucro legal, já volta a ter um lucro acima da inflação. Então, assim, ó, muita calma, muita tranquilidade, muito planejamento. Aí é que a gente diz assim, ó, por isso que entra a parte da psicologia do investidor, né? Porque você tem que se conhecer. Como é que fica a minha cabeça, como é que fica o meu sono se isso acontece com o título num prazo curto, tá? E fica aquela rentabilidade horrorosa. Se aquilo ali, por exemplo, me deixa com insônia, o que eu tenho que fazer? Eu não invisto naquilo ali. Eu invisto em outro título, eu invisto num título de prazo mais curto, de prazo mais seguro, eu invisto num Selic, eu invisto num Pré-22, eu invisto num IPCA 24, certo? Agora não, eu tenho já uma boa reserva, eu tenho uma estabilidade no meu trabalho, eu tenho várias questões já resolvidas, certo? Então a questão, aí você pode arriscar um pouco mais, pode investir um pouco mais e no evento negativo você vai ficar com o papel por um período bem mais longo para ter tempo de reverter isso aí, certo? Então, pessoal, queria mandar essa mensagem para vocês, o assunto não se esgota de forma nenhuma, tá? Tem muita coisa sobre isso, quero que vocês deixem as dúvidas aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência e bons investimentos a todos.